Este é o projeto indisciplinar Linha Preta. Esse trabalho foram feitos pelos alunos Samuel de Oliveira Barbosa, Cauane Pereira dos Santos e Luiz Henrique Litensky. O trajeto inicial da Linha Preta abarca 13 pontos, entre elas as ruínas de São Francisco, a Igreja do Rosário, o Memorial de Curitiba, a Praça Tiradentes e a Sociedade 13 de Maio. Mas esse trabalho agregará os seguintes pontos: Igreja do Rosário, Praça Tiradentes, Bebedouro, Água pro Morro, Pelourinho e Ruínas de São Francisco, e junto com eles as embarcações do navio negreiro. Navio negreiro, como eram as viagens dos escravos da África para o Brasil. Os navios negreiros eram embarcações que serviam para transporte de negros que seriam escravizados, na América vindo especialmente da África. O tráfico de pessoas foi um dos negócios mais lucrativos já registrado e contribuía imensamente para manter a economia de muitos países. Homens, mulheres e crianças eram capturados na África e levados para os portos, onde aguardavam o embarque. Cada navio levava em média 400 africanos amontoados. O mau cheiro imparável e o espaço para movimentação era mínimo, porque embora navios deste tipo fossem geralmente grandes, se otimizava o espaço do mesmo para caber maior número possível de escravos. Praça Tiradentes. A Praça Tiradentes passou por um processo de ressignificação nos últimos anos pela comunidade negra de Curitiba, especialmente por pessoas ligadas a movimentos sociais de negras e negros e por praticantes da Umbanda e do Candomblé. Lá na Praça Tiradentes ocorre o de gameleiras sagradas. A gameleira é moradia de Iroko, um raro orixá de origem Lorubá. Iroko também é moradia de espíritos infantis e está associado à longevidade, já que a gameleira vive por mais de 200 anos. Na praça ainda existe outro símbolo importante para a comunidade negra: um caminho feito de pedras que revela a importância da mão de obra negra para o processo de urbanização da capital paranaense. Arcadas do Pelourinho. O Pelourinho da Vila Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, localizado na Praça José Borges de Macedo, ao lado do Paço da Liberdade. Foi levantado em 4 de novembro de 1668. O Pelourinho marcava a fundação de uma vila e também um espaço onde as pessoas escravizadas que, por razões diversas, como desafiar o regime escravista, por exemplo, eram castigadas. Embora o Pelourinho traga consigo lembranças de um período marcado por muita violência que incidia sobre a população negra, ele também representa as inúmeras formas de resistência desenvolvidas por negros e negras para fazer frente ao regime escravista. Água pro Morro. Água pro Morro, 1944, é uma criação do artista curitibano Herban Stencil e foi apresentada como um trabalho final do curso de escultura na Academia Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro. A obra, originalmente em gesso, retrata Anitta, namorada e modelo do artista à época. A escultura mostra uma bela jovem negra com uma lata de água sobre a cabeça, sugerindo o movimento de quem caminha em direção a um plano mais elevado. De grande sensualidade, a obra dá a impressão que o vestido usado pela modelo está molhado, pois se cola ao corpo e desenha os seios, mas não os põe. A cena colocada em discussões algumas questões, como por exemplo, o reconhecimento da beleza da mulher negra e o seu lugar em nossa sociedade, bem como as políticas públicas que navegam a negras e negros o direito à cidadania. Em 1995, a obra foi fundida em bronze pela Prefeitura Municipal de Curitiba e colocada na Praça Generoso Marques. Bebedouro. A construção do bebedouro data de meados do século XVIII e era bastante utilizado por tropeiros em passagem pela cidade para dar de beber a seus animais. A presença de um número significativo de tropeiros negros é atestado por algumas aquarelas de Jean Baptiste Debret, que os retratou em Curitiba e região. Igreja do Rosário. A Igreja do Rosário em Curitiba, inicialmente chamada de Igreja do Rosário dos Pretos de São Benedito,
foi patrocinada, projetada e construída por pessoas negras em 1737, organizadas em irmandades. Construída em estilo colonial, era maior e mais imponente que a igreja matriz, bem mais simples, construída em madeira, onde os negros não podiam entrar. Provavelmente foi a segunda igreja construída na capital paranaense, por entre 1875 e 1893. Serviu de igreja matriz enquanto a nova catedral era construída. Em 1931, a antiga igreja foi demolida, dando lugar à igreja atual, inaugurada em 1946, e é sob a responsabilidade da Igreja Católica. De São Francisco. As ruínas de São Francisco são, na verdade, uma construção inacabada. Há relatos de que se trata de uma construção de uma igreja em homenagem a São Francisco de Paula, iniciada por um grupo de devotos portugueses no início do século. É inegável a participação de trabalhadores negros na construção desse edifício, que exigia mão de obra especializada como alimestre e pedreiros, por exemplo, que dominavam técnicas variadas de construção, principalmente a alvenaria de pedra. Muitos desses mestres pedreiros eram negros de ofício, ou seja, oficiais preparados em oficinas especializadas para o exercício de profissões bem conhecidas como predeiro e ferreiros.